Muito provavelmente o vilão final de One Punch Man será o God, uma entidade extremamente misteriosa que a gente não viu praticamente nada, mas pelo que a gente já conseguiu entender, ele é extremamente poderoso e gigantesco. Porém, ao que parece não ser tão poderoso como ele, de alguma maneira ele foi aprisionado ou está em outra dimensão ou preso em algum lugar que a gente não sabe exatamente onde é e nem o porquê e como ele chegou lá. Provavelmente atrás do segredo da força de Saitama. As origens do God, sem dúvida, são um dos maiores mistérios de One Punch Man. Mas se o God está preso em algum lugar, isso significa que alguém teve que prender ele. Fica aqui nesse vídeo que eu tenho algumas teorias que com certeza vão fazer sua cabeça explodir sobre isso. Nos últimos capítulos de One Punch Man, especialmente no arco final da saga do Garou, a gente viu muito destaque para a Lua e tivemos diversas aparições do God, o que leva a gente a entender que logo a gente vai ter um aprofundamento muito maior sobre esse personagem. Daqui a pouquinho ele vai estar dando as caras para, com toda certeza, ter uma porradaria muito cabulosa com o Saitama. Mas o que a gente pode perceber dessas aparições do God e desse foco na Lua é que, primeiro, o God de alguma maneira está preso e ele não consegue acessar fisicamente o nosso mundo, com exceção de alguns eventos recentes que aparentemente estão meio que libertando essa entidade da sua possível prisão e permitindo que ele acesse o mundo de One Punch Man. E essas coisas fazem com que a gente comece a criar uma porrada de teorias e ficar imaginando quem é esse personagem e quais são as suas intenções, e principalmente se ele é tão poderoso e se aparentemente ele consegue dar poderes a pessoas e torná-las em monstros poderosíssimos. Prova disso foi o nível absurdo que o Garou atingiu, conseguindo bater de frente com o Saitama, e o poder absurdo que a Psycho atingiu também, fora outros personagens como o Imperador Ninjingo e o Homem Vacilo. Todos esses aparentemente têm ligações com o God e se tornaram absurdamente poderosos por conta dele. Ou seja, o que indica que ele deve ter um poder muito absurdo. Com toda certeza ele deve ter alguns objetivos bem destrutivos para o mundo de One Punch Man, tanto é que ele está tentando invadir aparentemente a dimensão de One Punch Man, ou tentando se libertar de alguma prisão. Mas um personagem tão poderoso assim estar preso faz a gente ficar imaginando quem seria o responsável por manter esse personagem preso. Quem foi que aprisionou ele, afinal de contas? Não tem certeza ainda, não foi explicado pra gente, mas com toda certeza a Lua de One Punch Man tem alguma coisa a ver com isso. Talvez seja onde... Talvez o que é a Lua em One Punch Man, na verdade, seja como se fosse uma prisão para essa entidade, mais ou menos o que aconteceu com a Kaguya em Naruto. Ou talvez a Lua seja a entrada para alguma espécie de dimensão exterior que o God habita, ou coisa do tipo. Mas é fato que, sem dúvidas, a Lua tem uma ligação direta com essa entidade. E aparentemente uma porrada de personagens também estão tendo ligações com ele. E é pensando nisso que eu estou trazendo aqui duas teorias que imaginam e especulam o que pode ter acontecido para essa entidade ter ficado presa lá. Simbora! A luta final entre Saitama e Garou fez com que a gente descobrisse algumas coisas sobre os poderes do Saitama. Bom, a primeira coisa é que aparentemente o Saitama ele consegue aprender literalmente qualquer coisa. Qualquer coisa que ele vê, pensar ou imaginar aprender ou ver alguém fazendo, ele não apenas consegue replicar, mas ele também faz melhor. Prova disso é quando o Garou acabou ensinando o Saitama como voltar no tempo, mesmo que o próprio Garou ainda não soubesse exatamente voltar no tempo. O Saitama não apenas aprendeu, como conseguiu voltar no tempo logo de primeira, o que mostra que ele tem uma adaptação absurda sobre qualquer coisa que ele quiser aprender. Na luta também contra o Garou, a gente também descobriu que o poder do Saitama ele cresce de forma exponencial. Quando ele enfrenta um inimigo muito poderoso ou quando ele fica perto de algum personagem que seja muito poderoso, o poder dele começa a disparar lá nas alturas, de forma que ele se mantenha sempre como o homem mais forte que existe. Ou seja, se do nada ele fosse pro lado do Goku, por mais que o Goku seja mais poderoso que ele, esse poder que o Saitama tenha iria adaptar o Saitama para fazer com que ele ficasse mais poderoso do que o Goku antes mesmo que eles trocassem golpes. No final da luta entre Saitama e Garou, o Saitama tinha ficado muito mais poderoso do que no início da luta. Ele estava absurdamente mais forte. E aí quando ele volta no tempo para o seu eu do passado, todo o seu poder que ele tinha naquele momento, ele é passado para o seu eu do passado, que fica muito mais poderoso e consegue derrotar o Garou lá no começo com um soco só. Só que quando isso acontece, o Saitama ele perde todas as suas memórias, ele esquece de tudo que aconteceu ali. Então ele esquece do nível de poder que ele atingiu, ele esquece
como ele ficou tão poderoso. Ele esquece todos aqueles eventos da luta deles no espaço. O que faz com que a gente fique imaginando, se ele esqueceu tudo que aconteceu lá e ele consegue aprender literalmente tudo, será que isso dá uma margem enorme para isso ter acontecido outras vezes? Será que o Saitama em algum outro momento não conseguiu voltar no tempo e aí esqueceu que voltou no tempo e nisso ele ficou muito mais forte, muito mais poderoso? Bom, até porque se aconteceu uma vez, por que não poderia acontecer de novo? A primeira teoria diz então que, baseado nisso, se o Saitama ele pode voltar no tempo e quando ele volta no tempo ele não deixa nenhum vestígio, ninguém se lembra, nem mesmo o próprio Saitama, talvez em algum momento da história ele vai enfrentar o God e por algum motivo, ou ele ou o God são mandados para o passado. De alguma maneira o Saitama ele volta no passado e prende o God. Talvez por alguma coisa que o God faça lá na frente ou para evitar que alguma coisa aconteça. Por algum motivo pode ser que o Saitama, nessa hipotética luta entre o God do futuro e o Saitama do futuro, por algum motivo o Saitama pode voltar no tempo e prender o God. Só que quando isso acontece, com toda certeza o Saitama perde todas as suas memórias e aí meio que o mundo de One Punch Man ficaria meio que um mundo infinito, onde o Saitama fica forte, ele evolui, enfrenta o God, por algum motivo ele volta no passado, aprisiona o God e aí reinicia toda a história de One Punch Man. Tá, mas onde é que essa teoria estaria embasada? Basicamente nada. É uma teoria completamente de fãs. Seria legal se acontecesse, mas provavelmente não vai acontecer. Mas a brecha que essa nova habilidade do Saitama deixa na história é uma brecha enorme. Talvez não necessariamente ele tenha sido o responsável por prender o God, mas minimamente isso poderia explicar talvez a sua força e por que ele não sabe como ele ficou tão poderoso. Talvez de alguma maneira ele voltou no tempo algumas vezes e seu poder de luta foi aumentando. Alguns capítulos atrás, quando a Associação dos Heróis estava recapitulando o que tinha acontecido entre a luta e todo o ataque do Garou e tudo mais, aquele chefe da organização ele acaba tendo que contar alguns segredos para os heróis que eles ainda não conheciam. Entre eles, ele acaba dizendo que o God, há mais ou menos 2 anos e meio para 3 anos, começou a aparecer na Terra. E aí foi por isso que o Flash saiu em busca de enfrentar o God e tentar prender ele de alguma maneira. Porém, ele diz que por algum motivo é como se alguma coisa estivesse atraindo o God e ele fosse ficando cada vez mais poderoso e conseguindo acesso cada vez mais fácil à nossa dimensão. Só que o detalhe do mangá é que, enquanto ele está explicando isso, o mangá mostra uma cena do Saitama andando pela rua, que dá a gente entender que talvez seja o Saitama que de alguma maneira esteja atraindo o God. Provavelmente não conscientemente, mas por algum motivo o despertar do Saitama, ou a quebra do limitador do Saitama, talvez seja o que esteja atraindo o God. Talvez a quebra do limitador do Saitama tenha sido aquilo estopim necessário para fazer com que o God conseguisse se libertar da sua prisão. Pode ser que o God, para tentar se libertar da sua prisão, ele de alguma maneira conseguiu acesso à nossa realidade e removeu o limitador do Saitama, para que dessa maneira ele fizesse feitos grandiosos na realidade, causasse muitas destruições, que talvez esses grandes impactos no tecido da realidade fossem o suficiente para enfraquecer a prisão do God para que ele pudesse escapar. A segunda hipótese é uma hipótese ainda mais legal. Bom, e o que essa segunda hipótese diz? Bom, se o God está preso é porque provavelmente alguém prendeu ele. Seria como se fosse uma divindade, um ser que até então super poderoso e que seus objetivos são claramente de destruição para com a raça humana. Provavelmente é o próprio homem, o homem vacino, o imperador mendigo, que falavam toda hora isso, que receberam uma ordem divina, uma ordem da mãe natureza para destruir a raça humana. Seria uma entidade tão avessa aos humanos, talvez ele não seja a única entidade no mundo de One Punch Man. Talvez possa existir outras entidades, outros seres poderosos, que lá no passado enfrentaram essa entidade que queria destruir os humanos, criações novas, e essas entidades de alguma maneira prenderam o God lá na Lua, provavelmente. Porém, muito provavelmente essa prisão que essas entidades criaram não seria eterna, não conseguiria segurar o God para sempre. E em algum momento, em 2 anos e meio atrás, ele começou a se libertar. Porém, essa possível outra entidade de One Punch Man pode ter tido um custo muito alto para prender o God. E talvez ele não esteja mais com o corpo físico, ou não esteja com seus poderes plenos para poder enfrentar essa ameaça que estaria surgindo. E aí que entraria o Saitama.
Porque digamos que há 2 anos e meio atrás, no mundo de One Punch Man, as prisões do God começaram a enfraquecer, ele começou a se libertar, quem prendeu ele precisaria de contramedidas, e se ele não está apto para enfrentá-lo, ele daria um jeito de estar apto para enfrentá-lo ou preparar alguém para enfrentar essa ameaça que viria. E bom, se o God não tem um corpo físico mais, aparentemente ele não tem mais um corpo físico, e tudo que a gente viu são manifestações do seu poder e ilusões, talvez essa outra entidade não tenha também um corpo físico ali. Então ambos os seres não conseguem acessar fisicamente a nossa dimensão. Por isso que o God fica buscando arautos e sugestionando outras pessoas para serem seus arautos para cumprir seus objetivos, assim como foi com o Garou. Mas e se essa outra entidade também estiver fazendo o mesmo? E se o que quebrou o limitador do Saitama, na verdade, foi essa outra entidade? Talvez esse outro deus de One Punch Man? Talvez ele tenha possuído o Saitama de alguma maneira, ou esteja libertando seu poder latente ali, ou de alguma maneira simplesmente só quebrou o seu limitador mesmo, para que ele pudesse ser uma contramedida contra o God. Para que, se caso ele conseguisse se libertar e conseguisse um arauto para acessar o mundo físico, essa entidade também estaria fazendo o mesmo, só que no Saitama. Ou seja, nessa segunda teoria, nessa segunda hipótese, diz que na verdade o Saitama pode ser o arauto, ou um arauto futuro do God, e o God usou ele para causar destruição no mundo para conseguir se libertar, ou na verdade o God já está se libertando em uma outra entidade, libertou os poderes do Saitama para que ele pudesse ser uma contramedida contra o arauto do God. E eu tenho certeza que você deve estar me perguntando de onde essas teorias surgiram e que embasamento essas teorias têm. Eu digo que basicamente nenhum. São basicamente coisas que a gente fã fica especulando ali, com coisas que o mangá demonstrou pra gente. Isso pode acontecer, ou pode ser todo balado da gente e o God, sei lá, ser o Thanos, imagina a Terra. Porque não. Ia ser uma porcaria, mas por que não? Mas agora me conta, o que vocês acham dessas teorias? Acham que tem algum sentido? Eu tô falando groselha? Diz aí nos comentários, cara. Dá uma ajuda pra gente. Se você chegou até aqui, provavelmente eu consegui pelo menos te entreter. Então, não custa nada tu deixar um like, velho. Ou pelo menos se inscrever no canal, vai estar ajudando demais a gente. E também vai estar se ajudando, porque se você se inscreve ou interage com algum conteúdo, o YouTube entende que aquele conteúdo é legal pra você. E vai começar a recomendar não apenas conteúdo do meu canal, mas também conteúdos parecidos com esse. Então, todo mundo está se ajudando. Então, deixa um like aí, se inscreve no canal para estar fortalecendo aqui a nossa força. E é isso aí, vamos estar crescendo cada vez mais. Um abraço para todos vocês que chegaram até aqui e tchau!